O São Paulo Futebol Clube soltou uma informação impressionantemente boa que transforma agora o time do Tricolor Paulista numa máquina melhor ainda. O São Paulo, depois de se classificar no Paulista contra o Red Bull e ver o seu adversário ser o Palmeiras no Paulistão, ele tem também um confronto agora com o Curitiba no meio da semana que tem que ganhar. Apesar do jogo ser fora e o São Paulo ter que mesclar o time, não tem outra conversa. O São Paulo vai ter que colocar um time muito alternativo, porque depois no domingão ele tem decisão no Paulista. O São Paulo mostra a força do seu elenco agora e lança outro tipo de jogador para substituir os cracassos que estão jogando no São Paulo agora. Nós temos informações impressionantes para agora, como renovação contratual, jogador que é chamado para renovar e jogador que está saindo possivelmente do São Paulo, recebendo já uma sondagem enorme de time gigantesco do futebol europeu. Todas as últimas notícias do São Paulo agora nós iremos discutir todos juntos aqui para ficarmos super bem informados. Eu trago tudo para vocês, então vem comigo, chega nesse likeão para dar aquela moralzaça no vídeo e venha comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, vamos lá? Olha só, o São Paulo, antes de falar do São Paulo, sabe onde é que você assiste aos jogos do São Paulo? Você quer assistir, vai ter agora contra o Curitiba, Brasileirão, já tem Paulista no fim de semana, você tem Libertadores pros outros caras que tá começando, vai ter Copa do Brasil que começa, Sul-Americana, tudo, vai na TV Fans. TV Fans é top demais. Você vê esse QR Code aqui na tela? No primeiro comentário fixado também, o QR Code você acessa e pelo comentário fixado você conhece o pessoal da TV Fans. Você vai lá e fala com eles por WhatsApp. Acesso a todos os jogos de futebol. Todos. Tem também acesso aos filmes, acesso às séries novas, tudo pegando perfeitamente bem. E tem também aquele conteúdo infantil para criançada que você consegue ligar séries, filmes infantis também. Na TV Fans, você com o pessoal conversando ali, você tem um acesso grátis para testar, que é top demais. Além do acesso grátis, você pediram para te avisar que você pode acessar pelo celular, pelo tablet, também pelo notebook, televisão, TV Box, tudo. Então conheça o pessoal por esse QR Code aqui ou no comentário fixado onde você conversa com eles por WhatsApp, mas é muito top mesmo. Valeu, TV Fans, tamo junto. Gente, é o seguinte, vamos lá, o São Paulo então, ele chama Lucas Moura para renovar o seu contrato por um ano ou talvez estendendo para 2 anos. O Lucas Moura que recuperou 100% a sua parte física, a sua condição física, ele tá completamente recuperado, então o São Paulo vendo que nele tem um excelente jogador, um exímio craque ali que recuperando 100% de sua forma, o São Paulo tem no Lucas o melhor jogador do time, junto com o Marcos Antônio, Danielzinho, junto com os craques, então sim, o São Paulo chama o Lucas para renovar, começa a conversa e deve nessa semana que ainda o desfecho do contratinho de renovação do Lucas assinado, como era o plano tricolor. Sabino e Luciano já renovaram, faltava Lucas Moura, Caleri, falta uns carinhas aí, mas Lucas Moura já foi chamado e Caleri será o próximo. São Paulo quer manter esse time que ele consegue pagar para poder amortizar suas dívidas, tendo um time em campo para jogar, para o técnico Crespo fazer seu trabalho bem feliz ali, leve e tranquilaço mesmo. Olha só, o Lucas Moura vai jogar inclusive contra o Palmeiras no sintético domingão. É lá em Barueri, não vai ser naquele Allianz Parque do Palmeiras, vai ser no Barueri, na Arena Barueri, lá em Barueri, mas o São Paulo também olha e vê que o mando do jogo é dos caras e eles têm ali o gramado sintético que favorece o Palmeiras, que está bastante adaptado, habituado a jogar nesse tipo de campo. Então, para o São Paulo é jogar fora de casa, mesmo sendo na Arena Barueri, o que supostamente poderia ser um campo neutro, não é. Mas o Lucas, que teve aquela polêmica que não jogou no Allianz ou em Barueri, porque era gramado sintético, ele não queria, agora o Lucas irá jogar, tá seguro e certo, garantido, pode ter certeza que isso vai acontecer. O São Paulo teve recentemente aí uma polêmica absurda envolvendo o nome do Alisson. E é polêmica, muita gente tenta passar pano quente. O Alisson é uma figura simpática, né? E o Alisson ele deu errado. Então a parte da mídia não quer ficar chutando. Ah, esse Alisson, eles não querem falar nada. Não, o Alisson foi vítima. O Alisson ele queria ir pro Corinthians, tadinho. O Corinthians queria receber o Alisson lá, tadinho do jogador. O São Paulo liberou o Alisson, tadinho do Alisson. Sabe, tipo assim, trata o cara com coitadismo que não é condizente com a realidade. O fato é, o Alisson
Alisson quis ir embora e não está mais sendo sequer relacionado pro time do São Paulo. Só que o São Paulo também colocou no mercado o Ferrarese e também o Pablo Maia no primeiro momento lá pelo Botafogo. O que rolou é que o São Paulo ia trocar com o Botafogo Ferrarese e Pablo Maia também. E ia trocar com o Corinthians ou vender o Alisson. Não deu nada certo, mas o São Paulo segue com esses jogadores mais ou menos como uma moeda de troca ali. Tanto o Alisson como também o Ferrarese. O time do Santos demonstrou interesse nos últimos dias em ter o Ferrarese e também ter o Alisson. Não é que só queria o Ferrarese e temos o Alisson. Só queria o Alisson, temos o Ferrarese. Não, o Santos queria os dois. O Santos, no dia de ontem, no domingão, ele se complicou totalmente. Ele foi eliminado no Paulista, jogando contra o time ali do... Qual que foi o time que eliminou o Santos? Novo Horizontino? Foi Novo Horizontino. O Novo Horizontino eliminou o time do Santos com o Neymar em campo e tal. Então, o Santos ele se ferrou. Os Vojvoda ali balançando pra caramba no cargo, sabe? Ninguém confiando mais. Jogador igual o Neymar ameaçando ficar fora da Copa do Mundo. Então, eles se ferraram. Então, o Santos ele quer renovar ali alguns jogadores do elenco. A zaga do Santos é uma das maiores peneiras de todos os tempos. E a dupla de volantes do Santos é uma dupla que não ataca, ela não apoia. Não até apoia, vai. Tem o Rolheiser quando joga, faz um pouquinho mais, mas a verdade é que o Santos quer jogador de mais posse de bola, consiga sair mais pro jogo. Então Ferrarese e Alisson passam a fazer parte daquelas expectativas do time do Santos. E aí foi sugerido o Zé Rafael na troca pelo Ferrarese e Alisson. Até fiz essa sugestão, muita gente acha que o Zé Rafael cairia como uma luva no São Paulo, outros acham que não. O Zé Rafael seria um segundo volante que jogaria talvez mais pela esquerda, onde hoje o São Paulo conta com Danielzinho. O Zé Rafael é um cara muito habituado a ganhar títulos pela trajetória que ele teve no Palmeiras e um ótimo jogador tecnicamente falando quando veio do Bahia para o Palmeiras, né? Agora, o Zé Rafael não vive bom momento no Santos, mas quem que vive? Né? Neymar não vive, Gabigol não vive, ninguém vive um bom momento lá, né? Então, se pensar direitinho no Zé Rafael, ele poderia ser essa moeda de troca pro São Paulo. O São Paulo segue caladinho, por quê? Diferente do Santos, no São Paulo tudo tem dado super certo. Então, o São Paulo trata sim a troca de Alisson e Ferrarese por alguém do mercado, mas o São Paulo troca caladinho, valorizando os seus jogadores, que é como deve fazer mesmo. Se o adversário quiser, ele que venha buscar os nossos jogadores. Se ele vier e bater na nossa porta, o nosso é valorizado. Se nós oferecermos, oferece desvalorizando. Então esse modus operandi bastante simples, é o beabá, é a cartilha do negociador, tá o São Paulo fazendo de maneira bem correta depois que assumiu o Jair Maciz e colocou o Rafinha junto com o Rui Costa. Aliás, o Rafinha tá super valorizado no time do São Paulo e deve fazer parte ali do time do Rui Costa também, sendo um manager do futebol que vai ajudar a montar o elenco e conduzir o elenco no dia a dia. Parabéns, viu, Rafinha? Você não tá fraco não, hein, moleque? Tá demais o cabrão que ganha título, chegou no São Paulo pra fazer história e tá fazendo, tá bonito demais de ver. Ganhou a Copa do Brasil dentro de campo, jogando bola, sendo líder e agora fora de campo chegou, estalou o dedo e o São Paulo teve uma reviravolta esplêndida, formidável e Rafinha tá muito, mas muito mesmo de parabéns, tá na hora de ver. E o São Paulo solta uma notícia formidável e magnífica. O jogador André Silva, centroavante, recém-contratado. Eu digo recém-contratado, vai fazer quase 2 anos, 1 ano já que ele ficou no São Paulo no passado inteiro, não sei se ficou 1 ano e pouco, porque eu me lembro, chegou junto com o Carpini no começo de 2024. Jogou muito bem com o Carpini, Zubeldia 25... Não, 25 mesmo. Jogou muito bem com o Carpini, depois que o Zubeldia ele acaba se machucando e tal. Não lembro quando ele chegou, mas o cara ele tinha que voltar. Voltou agora pro São Paulo, fez o seu primeiro treino hoje, segunda-feira, sem nenhum tipo de restrição. O que isso quer dizer? Quer dizer que a transição acabou. Transição é quando o cara tava contundido, recuperou, tá ganhando massa física, tá ganhando ritmo de jogo. Essa é a transição. A transição acabou, ele está devolvido ao departamento de futebol na pessoa do técnico Hernan Crespo, que vai treinar o time com o André Silva e colocar o cara pra jogar. O cara não tem nenhuma restrição mais. Nenhum resquício da sua contusão de joelho. Então o André Silva ele é reforço que chega no São Paulo. Chega reforço. É 1 ano parado, é 1 ano quase fora. Quando volta, você volta não é pra qualquer lugar. Volta pra ser o reserva do Caleri ou tentar um espacinho jogando junto com o Caleri também. Então ele volta agora pra ser aquele homem-gol que o São Paulo está precisando demais. Todo time precisa de um homem-gol. Mesmo que você for campeão, um homem-gol é muito bem-vindo, né? O Caleri que tem conseguido fazer gols esse ano, o Luciano talvez um pouquinho menos, né? Não tá muito
feliz com o gol, Luciano, o Caleri tá muito mais. E o André Silva voltando agora, vamos ter não só Caleri, mas também André Silva, que serve para duas coisas. Primeiro, para você mostrar que tem elenco e ter o Caleri uma sombra que pode entrar todos os jogos. Esse é o primeiro ponto. E segundo, é que o André Silva também pode ser o atacante titular do São Paulo quando tiver que rodar elenco. De novo, o São Paulo acaba de passar para a semifinal do Paulista, vai ter que ir com força máxima contra o Palmeiras no domingo e contra o Curitiba, o jogo que tem agora na quarta-feira jogando fora, e tem que ganhar. Imagina um time que ganhou do Grêmio. Você fala, poxa, que legal. Aí ganhou do Flamengo também, que legal. Empatou com o Santos. Esse time tá liderando. Então, se esse time ganha do Curitiba, apesar de jogar fora, o Brasileirão vai se desenhando um torneio lindo pro São Paulo tentar ganhar. Não é ir para Libertadores, 45 pontos, não, é tentar ganhar. O São Paulo não vai jogar a Libertadores. Então, enquanto os times foram colocando o time reserva contra o São Paulo no Brasileirão, porque estão na Libertadores, o São Paulo pode pôr o titular. Agora não, que agora o São Paulo está na sua decisão, que é a do Paulista. Então, mesclar agora e colocar um cara do calibre do André Silva, com o nome e bagagem do André Silva, o histórico de artilharia que ele tem no São Paulo, que é bom, o André Silva ele passa a ser um reforço gigante pro time do São Paulo e tem que ser muito bem-vindo mesmo. O São Paulo, inclusive agora, Danielzinho, que deu outra assistência, foi uma co-assistência, foi uma assistência dividida com o Luciano, né? O gol do Lucas Moura tem a arguidinha do Danielzinho, o arco, encavadinha com o Luciano cabeceia pro meio da área e o Lucas Moura entra com bola e tudo. Foi bacanésimo de ver contra o Red Bull, o time mais complicado que poderia pegar nessa primeira fase de Paulista, aí quem pegou foi o São Paulo, que era o Red Bull. E o gol sai do pé do Danielzinho. E esse gol que sai do pé dele mostra que o Danielzinho ele se transformou num jogador extraordinário. O São Paulo despacha o Red Bull com gol de Bobadilha, primeiro volante, e gol de Danielzinho, segundo volante. Pra quem não tá enxergando nada, não tá nem olhando pro jogo, você assiste o jogo assim, ó, com o olho tapado, você enxerga que o forte do time do Crespo tá naquele meio campo. Os volantes estão fazendo a diferença. Tá aí, ó, gol do Bobadilha e o Danielzinho dando uma assistência. Então o meio campo, e o Lucas Moura é o meio. Então é o meio campo do São Paulo que tá fazendo a diferença. E agora que o São Paulo vai ter que dar aquela poupada, descansar um pouquinho o Danielzinho, descansar um pouquinho o Marcos Antônio, ser competitivo contra o Curitiba, os nomes de Negruti e também de Jorge ganham força demais. Imagina o seguinte, o São Paulo vai ter que montar um time onde Pablo Maia pega a vaga do Bobadilha. Bacana, normal, óbvio. O Jorge pode tirar a vaga do Danielzinho. E o Negruti tira a vaga do Marcos Antônio. Só que o Cauli tira a vaga do Lucas Moura. Eu tô falando num rodízio, time que tem que mesclar total. Aí você tem um time muito competitivo. É claro que o Pablo Maia e o Cauli, eles são óbvios, todo mundo sabe o que esperar de Pablo Maia e Cauli, mas Jorge e Negruti estão buscando aquele seu lugar ao sol. Estão buscando aquela grande oportunidade que pode colocá-los ali para jogar bola. O Negruti, ele pode pegar o lugar do Danielzinho e Jorge avançar um pouco mais, como se fosse o Marcos Antônio. O Pedro Ferreira corre por fora também desse time. Então, é um São Paulo que pegou para montar um elenco grandioso, para conseguir disputar duas competições simultâneas. O São Paulo foi buscar lá na base. Então, quando fala-se de Pablo Maia, já é base. Quando você vai para Negruti, Jorge, Pedro Ferreira, todas as opções são da equipe de base. E o Cauli, que vai tirar a vaga do Lucas Moura, ele também, Lucas Moura, é da base. Então é a base do São Paulo gritando alto. É a base de Cotia enchendo o peito e falando, eu estou aqui. O São Paulino, que tem que ter orgulho mesmo dessa equipe de base, ele vê com ótimos olhos, na lateral direita, que chegou esse fenômeno desse Lucas Ramon, quem vai ocupar a posição dele é o Mike. A lateral direita também brilhou demais. Então, se tudo isso está acontecendo, é porque o São Paulo finalmente montou uma categoria de base exemplar e maravilhosa. E quem não deixa eu mentir aqui é o time da Roma, que já veio babando para tentar levar agora o lateral esquerdo Nicolas. O lateral Nicolas, ele é o tipo de jogador que ele realmente interessa pro futebol europeu pela parte física dele, a entrega física dele. Ele é um cara mais fortinho do que os outros, dá pra ver pelo biotipo dele, que ele é um cara meio cheinho, ele é mais fortinho mesmo. E ele é um lateral que ele consegue fazer ali a parte do corredor. Ele teve o seu futebol ofuscado pelo Enzo Dias e o Wendel, né, que são jogadores que, com todo respeito aí ao menino Nicolas, os caras, o Wendel e Enzo Dias, eles têm que ser responsabilizados por aquela lateral esquerda do São Paulo. Tipo
assim, poxa, chegou o Enzo Dias e chegou também o Wendel. Os caras ganhando 500 vezes mais do que o Nicolas. O São Paulo teve a diretoria que caiu nesse ano aqui. Ele teve o Crespo que balançou, capengou no cargo. Rafinha teve que chegar. Salários atrasados até aquele momento. E também o time de São Paulo com uma dívida financeira enorme, convivendo com uma mídia que joga contra, convivendo com a arbitragem que normalmente joga contra, convivendo com técnico e com jogadores que reclamam publicamente que o ano será difícil. Você não pode pegar um ano desse e entregar na mão do Nicolas e falar, vai lá, ganhe tudo, faça a lateral esquerda. Isso não pode acontecer. Então, já que você trouxe o Wendel e o Enzo Dias, se virem, amigões, vai ser Enzo Dias e o Wendel mesmo. E tá certo, tá perfeito. Agora, se o Nicolas correndo por fora conseguir render e tirar a vaga de um Wendel, de um Enzo Dias, aí tudo bem. Aí ele ganharia a vaga, mas ele não pode chegar da base e tirar a vaga de um cara que supostamente é um cobrão que veio pra fazer as vezes ali da lateral esquerda do São Paulo. O Wendel, ele segue sendo uma decepção, né? O fato dele nem entrar pra jogar mais e a gente vendo o Enzo Dias ali se desmantelando fisicamente de jogar, o cara tá se desmantelando de jogar. É uma coisa é você ver o Danielzinho se desmantelando e não entrar em Jordan, não entrar o Negruti, não entrar o Pedro Ferreira, até aí tudo bem, você fala, tá bom, né? Os moleques são da base, não são realidades futebol. E o Danielzinho joga muita bola, então tudo bem. Agora, você vê o Enzo Dias, não entrar o Nicolas, eu entendo. Não entrar o Wendel, eu não entendo. O cara tá decepcionando a cada momento. Ele tinha que estar brigando essa posição com o Wendel e com o Enzo Dias, e nos raros minutos que ele entrasse, ele tinha que estar voando baixo, correndo mais que o Marcos Antônio, Danielzinho e Lucas Ramon juntos. Mas não tá com o braço cruzado, matinho na boca, chapéu de pai, olhando pra rede, balançando. Tá na outra frequência. Então, o Nicolas ir embora pra Roma pode ser uma excelente para o São Paulo enquanto finanças, mas também o Nicolas poderia ser o lateral do futuro do São Paulo. O fato é, a Roma sinalizou que vai fazer proposta pelo Nicolas. O São Paulo vê a Roma chegando e o Nicolas valorizado, porque não errou nada no profissional, é apenas aquele cracaço da equipe de base que pode fazer frente aí para qualquer lateral do mundo nos próximos anos. O São Paulo sabe disso, a Roma sabe disso, e é nisso que o São Paulo se apoia para conseguir ganhar dinheiro mesmo. Uma grana viva, um dinheiro alto, é você vender a sua equipe de base, tendo os jogadores das posições, garantindo que o São Paulo de Crespo não ficará ali debilitado na posição. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!